essa jornada, viva o seu propósito. Esse é o dia que o Senhor já fez. Traz o seu cafezinho aí, a sua Bíblia, o seu caderninho de anotações, o seu coração aberto. Vem entrando, bom dia, seja muito bem-vindo nessa manhã. Viva o seu propósito, esse é o dia que o Senhor já fez. Nós podemos nos alegrar no dia de hoje, porque se você acordou, pode ter certeza que é porque Deus ainda não desistiu de você. Deus não desistiu de sonhar com você e de realizar os projetos, os sonhos mais lindos dele em você e através de você. Esse é o dia que o Senhor já fez. A Bíblia diz que nós devemos nos alegrar por recebermos essa dádiva, novo fôlego de vida, as misericórdias renovadas. É Deus sinalizando para nós e dizendo: filha, eu acredito em você, filho, eu acredito em você. Eu continuo investindo nos teus sonhos. Aproveita e me diz, enquanto você está entrando aí, de que cidade você é, do Brasil ou do mundo, e pega essa setinha que está bem aqui e envia para os seus amigos, para as suas amigas, para não perderem hoje. Eu sei que essa é uma manhã que Deus vai falar com você poderosamente. Essa palavra primeiro ministrou o meu coração. Eu estava aqui meditando antes de entrar e sempre pensando: Deus, eu sei que o Senhor tem algo, uma porção poderosa para liberar agora mesmo sobre nós. Eu acredito que quando nós consagramos as primeiras horas do nosso dia na presença de Deus e damos o primeiro lugar ao Senhor nas nossas horas, no nosso dia, todo o nosso dia é diferente, é alterado. Que bom ter vocês aqui de Guarulhos, a Cecília, a Carapé, Ceará, a Rosa, Tutóia. Que terra bonita sua, hein? Tutóia é maravilhoso. Mangaratiba, Rio de Janeiro, Curitiba, São Luís, Teresina. Quanta gente preciosa. Juazeiro do Norte. Já estive aí na sua terra abençoada, ministrando. Indaiatuba, São Paulo, também já estive aí. Joinville. Esse é o dia que o Senhor já fez. E eu sei que Deus tem uma porção especial para nós essa manhã. Então, respira fundo, abre o seu coração, traz a sua Bíblia, o seu caderno de anotações e mergulha naquilo que Deus vai falar conosco agora mesmo. Ontem nós falamos um texto tão precioso, Atos 9. Eu vou escrever aqui para você acompanhar comigo, fixar. Vou colocar aqui enquanto vocês vão dizendo de onde vocês são. Aí quando quem entrar vai saber que hoje nós vamos falar sobre identidade. Uma identidade bem resolvida que é tudo que a gente precisa. Pronto. Pronto, daqui, fixado. Gente, ontem nós falamos sobre como uma visão distorcida, ela rouba de nós a capacidade de ver com a perspectiva de Deus. Como quantas vezes nós estamos tão convictos na nossa jornada e vivemos a nossa vida, tomamos as nossas decisões, porque baseados em experiências anteriores. E esse é um ano que Deus está alinhando a nossa visão, ajustando a nossa perspectiva de vida. Esse ano, o ano 2020, é o ano que Deus está tirando todas as distorções que nós carregávamos até aqui e nos preparando para viver a melhor estação da nossa vida. Eu creio, você acredita, e você que está aqui comigo, que esse é o ano que você vai receber uma porção diferenciada de Deus. No ano da pandemia, no ano do improvável, no ano da visão perfeita. Esse é um ano que nós estamos sendo alinhados e preparados para viver a maior época de aceleração sobre a terra. Sim, Deus está levantando você agora mesmo. Ele está contando com você para trazer transformação, para trazer mudança de realidades onde você está. Interessante
quando nós falamos de Atos 9 ontem, da experiência do apóstolo Paulo, quando ele está caminhando para uma missão e de repente, subitamente, ele vê uma luz forte, ele cai do cavalo e ele fica 3 dias completamente cego, até que Ananias vai orar por ele e as escamas dos seus olhos caem, e a partir dali a Bíblia fala que um longo processo começou, e é bem isso que eu quero falar com vocês hoje. Nós vamos meditar em Atos, mais um pouquinho em Atos 9, Atos 11 e 1 Samuel 17. Então já faz as suas anotações aí. Bem, assim que Paulo tem esse toque repentino, essa experiência sobrenatural com Deus, assim como nós, disse ontem que às vezes demora muito tempo para que algo aconteça na nossa vida de repente. E eu quero começar essa manhã profetizando a sua vida que o de repente de Deus vai chegar para você. Talvez você ache que está demorando uma promessa, um propósito se cumprir. Você sabe que é de Deus para você. Eu quero profetizar que o de repente de Deus vai te alcançar, vai te abraçar, vai trazer uma nova visão, vai expandir a sua perspectiva e vai dar a você uma identidade bem resolvida. Saulo, depois que tem aquela experiência, ali em Atos 9, a Bíblia diz que ele começa a pregar com ousadia. Porém, a identidade dele ainda não tinha sido transformada. Ele era o mesmo Saulo. Ele ainda era aquele homem com as manias antigas, com o jeito antigo. Ele ainda era aquele homem que estava marcado pela sua história anterior, pelo seu passado. E ele já queria viver a nova estação. Deixa eu te dizer uma coisa. Enquanto a sua identidade não estiver muito bem resolvida, você não vai conseguir viver o novo de Deus, nem a estação nova do Senhor para você. É preciso. Eu vou desativar os comentários e no final eu ativo novamente para a gente concentrar aqui, amém? Aí a gente troca um pouquinho de figurinha na hora da oração, na hora que eu for liberar a palavra profética, você que vai ficar comigo até o final, eu volto a ativar aqui. Pronto, gente. Manda setinha aí para mais pessoas virem aqui conosco, porque eu tô só começando. O que acontece é que muitas vezes a gente quer começar a viver o novo, a gente quer ter novas experiências, a gente quer ser usado por Deus, a gente quer viver os nossos propósitos, a gente quer sair daquilo que nos prendia antes e romper, a gente quer ter a nossa vida, o nosso destino destravado. Mas enquanto a nossa identidade não estiver muito bem resolvida, nós não vamos conseguir viver o sobrenatural de Deus. É necessário um ajuste nas nossas lentes, tirar as nossas distorções. E a gente precisa passar alguns processos para entender qual é a nossa verdadeira identidade em Jesus. Olha que interessante, quando a palavra de Deus nos fala que Saulo, em Atos 9, começou a pregar com ousadia, mas ninguém acreditou nele, porque era muito recente. Aquilo que Deus havia feito, a experiência que Jesus havia dado a ele, era muito recente. E ele estava querendo começar a sua jornada baseada em uma experiência. E deixa eu te dizer uma coisa. Uma experiência com Jesus é maravilhosa e é tudo que você precisa para começar uma nova estação na sua jornada. Mas não é a única coisa. Você precisa mergulhar nessa palavra. Você precisa se deixar ser transformado por ela. Não adianta você dizer que acredita em Deus, você dizer que professa essa fé. Não adianta você acreditar simplesmente e ter tido uma experiência se a tua identidade não foi transformada, se a tua vida, se o teu caráter não foi transformado. Para que a gente possa viver esse propósito. Não adianta só dizer que cremos, não adianta só construir experiências. É preciso de um fundamento estável. É preciso que a nossa identidade esteja forjada na palavra de Deus. E os discípulos não acreditaram em Saulo, em Atos 9, assim que ele começa a pregar. A Bíblia diz que ele chegou querendo pregar em Jerusalém e precisou ser descido num cestinho de vime ali das muralhas da cidade, fugido, porque ele estava sendo perseguido, de perseguidor, de repente agora, porque ele estava cheio dos sonhos de Deus, ele estava sendo perseguido. Será que isso já aconteceu com você? Quando você está cheio dos sonhos de Deus, cheia dos sonhos de Deus, de repente você fala assim: Deus, eu só quero acertar, eu só quero viver a tua vontade, eu só quero viver os teus sonhos, Senhor. E
Parece que nada acontece na minha vida. Parece que as coisas não mudam. Calma, calma. Deus está trabalhando profundo dentro de você, está mexendo na tua identidade e forjando em você um caráter aprovado para viver a sua história com Deus. Calma. Às vezes a gente vai nesse afã. Eu já tive uma experiência com Deus. Eu quero cumprir, viver as minhas promessas. E a gente não entende que Deus primeiro está trabalhando no nosso caráter. Deus primeiro está arrancando de nós os velhos hábitos, as velhas manias, curando as feridas. Deus está curando as suas feridas agora mesmo. Antes de você receber uma porção nova e grandiosa do Pai, deixe-se ser curado. Saulo precisava dessa cura. A Bíblia nos conta, e os historiadores, que ele passou 3 anos e meio no deserto da Arábia. Eu já estive nessa região da Jordânia, ali no deserto de Wadi Rum, Petra, naquela região tão remota. Saulo se escondeu durante 3 anos e meio, e ali os historiadores contam que ele imergiu na palavra. Aqueles 3 anos e meio, ele recebeu a revelação que ele precisava para testificar de que Jesus era realmente o Messias prometido. Ah, minha querida, essa manhã, você que está aqui comigo, tomando seu cafezinho com Bíblia, essa jornada do propósito. Muitas vezes a gente quer tanto que algo comece na nossa vida, mas primeiro é preciso parar, olhar para dentro de si, buscar aprofundar o relacionamento com Deus antes que grandes coisas aconteçam. Deus está restaurando a nossa identidade, voltando ao nosso projeto original, ao nosso DNA original. A Bíblia fala que depois daquilo ali, Saulo volta mais uma vez para Jerusalém. Ele tenta pregar mais uma vez, mas ele ainda não estava pronto. A Bíblia chama ele de Saulo. Ele ainda era aquele mesmo homem. Apesar de agora ele já ter tido uma experiência e conhecimento na palavra. Olha que lindo isso. Ele tinha experiência, ele tinha conhecimento da palavra. E o que faltava, pastora? Então, ele ainda não tinha tido uma identidade transformada. Ele ainda não tinha tido seu testemunho transformado. É importante ter experiência com Deus, é importante conhecer a palavra, mas também é tão importante que a sua identidade seja ajustada, que você passe por um processo de metanoia, de transformação de dentro para fora. É quando tudo que não serve mais é arrancado de dentro de nós e nós passamos a receber a mente de Cristo. A Bíblia diz que nós somos chamados para sermos parecidos com Ele, a sua imagem e semelhança. Minha querida, meu querido, você que está aqui essa manhã comigo, o que Deus está fazendo é restaurar a sua identidade de acordo com o que Deus te criou, moldando o seu caráter. A Bíblia fala que Barnabé pegou na mão de Saulo e disse assim: calma, você ainda não está pronto, você já teve uma experiência, você já tem aí a imersão na palavra, o conhecimento bíblico você tem. Mas o seu nome precisa ser mudado, a sua identidade precisa ser restaurada, a sua identidade precisa ser revolucionada. E Barnabé, que é chamado, significa filho da consolação, é a própria representação do Espírito Santo. Olha só, presta atenção no que eu vou te dizer. Ele é uma representação do Espírito Santo nas nossas vidas. Ele pega Saulo, aquele homem que já tinha tido uma experiência, aquele homem que já tinha conhecimento bíblico, mas que ainda não tinha tido a sua identidade bem resolvida, e leva ele para Tarso. E ali em Tarso, que significa lugar da sepultura, na cidade de nascença dele, ele era Saulo de Tarso. Foi ali que ele foi criado, provavelmente foi naquele ambiente que as feridas dele foram feitas, que ele vivenciou traumas. Foi naquele lugar, desde a sua infância, que ele foi moldado, a sua identidade, a sua história construída. Barnabé, a própria figura do Espírito Santo, leva ele de volta onde tudo começou. Presta atenção. E ali, a Bíblia nos conta que ele passou mais ou menos 10 anos. O número 10 na Bíblia significa um ciclo ou uma estação inteira. Eu não estou dizendo que vão demorar 10 anos para Deus mudar a sua identidade, para que a sua identidade seja bem resolvida. Eu não estou dizendo isso.
mas eu estou dizendo que vai demorar uma estação, um ciclo inteiro, até que você vá ao lugar da sepultura, ao lugar onde você vai aprender. Tarso também significa um lugar onde nós aprendemos a adquirir... Opa, deixa eu mudar aqui, chegou a propaganda. Pronto. Estou aqui num canal de Soaking, música de adoração instrumental. Eu amo esse canal. Então, Tarso significa lugar para adquirir uma opinião humilde sobre si mesmo. Será que você que está me assistindo agora, presta atenção no que eu vou te dizer. Será que você que está aqui já teve uma experiência com Deus, tem meditado na palavra de Deus, mas ainda não teve a sua identidade bem resolvida? Porque Deus está fazendo você adquirir uma opinião humilde sobre você mesmo. O Senhor está te levando ao lugar, a raiz onde tudo começou. Ali, em Tarso, ali no lugar da sepultura, no lugar de adquirir uma opinião humilde sobre si mesmo, ali naquele lugar onde tudo começou, onde as suas feridas foram geradas. Lembra daquele lugar? Quando eu falo de um lugar, não estou falando de um lugar físico somente, uma cidade, mas de um lugar espiritual, uma época da sua vida que gerou os traumas, gerou as marcas, ou colocou em você como que coleiras que te puxam para trás. Você tenta avançar na sua vida, mas você sempre está sendo puxado para trás por causa da sua história anterior. Me escute agora, o que Deus está fazendo na sua vida é algo novo. Algo novo. Você está sendo preparado para viver o seu propósito. E Ele está curando as distorções, te dando lentes novas, uma nova identidade. E enchendo você de uma identidade muito bem resolvida. É tão poderoso porque é o próprio Espírito Santo aqui nessa história de Atos 9 que conduz ao deserto, que leva para aquele lugar de recomeço. Um lugar de recomeço, um lugar onde tudo precisa ser startado. Eu acredito que Deus está fazendo um recomeço conosco. É um restart, é uma renovação. Nós começamos a nova década, um novo ciclo começou sobre nós. Nós ganhamos de presente 10 anos. Como eu falei, o número 10 é muito profético. Ele simboliza um ciclo inteiro, uma estação inteira. O que Deus está fazendo é renovar sobre nós a sua aliança e nos dando aí mais um ciclo, mais uma estação, mais uma década. Mas agora essa década começou com cada um de nós sendo alinhados e vivendo um ajuste na nossa mentalidade e na nossa visão. Antes de eu falar de 1 Samuel 17, que eu quero falar também desse homem que teve a sua identidade bem resolvida, eu quero lembrar que a Bíblia fala que depois de 10 anos, ou seja, 3 anos e meio no deserto da Arábia, depois mais 10 anos e meio ali em Tarso, enfim, Saulo estava pronto. A sua identidade havia sido restaurada. Em Atos 11, a Bíblia diz que Barnabé, filho da consolação, a própria representação do Espírito Santo, lembra de Saulo e vai buscá-lo de volta ali naquele lugar, lá em Tarso. Barnabé busca a Saulo e diz: olha, agora você está pronto. E engaja ele na sua primeira missão ali na igreja de Antioquia. Por que eu estou te contando essa história incrível? É porque às vezes a gente quer que as coisas aconteçam tão rápido na nossa vida e a gente esquece que nós vamos ter que passar por alguns processos. Nós vamos ter que ser forjados no lugar secreto, quando ninguém está vendo, quando ninguém está nos aplaudindo. A gente hoje, na época das redes sociais, se tornou viciado em likes, comentários, curtidas. E eu vou dizer para você, eu só estou aqui agora porque eu acredito que Deus tem me dado uma nova ferramenta de discipulado. Eu acredito que agora, nessa manhã, enquanto você está aqui comigo, Deus está tocando você aí na sua casa, está restaurando a sua identidade. Muito mais do que qualquer tipo de coisa natural, engajamento. Isso é tão superficial, gente. Deus está usando essa plataforma que muita gente usa da maneira errada. Deus está nos dando para potencializar dons, talentos, para alcançar corações de uma maneira sobrenatural. Antes de Deus fazer coisas novas, nós vamos precisar passar alguns processos. E eles podem parecer ser dolorosos. Eu lembro de anos da minha vida que eu chorava e eu dizia: Deus, eu quero viver os teus sonhos, os teus propósitos, por que está demorando tanto? E comigo foi mais ou menos 10 anos também. 10 anos já como médica, 10 anos como mãe.
onde as coisas estavam acontecendo na minha vida e parecia que minha vida estava indo para um lado e o sonho de Deus indo para outro lado. Isso já aconteceu com você? E eu dizia: Deus, eu não estou entendendo o que está acontecendo. E o Senhor falava comigo: calma, Flávia, eu estou forjando em você um caráter aprovado. Eu estou forjando em você, filha, em pressões, debaixo de pressões, para que aquilo que eu construo através de você esteja num fundamento estável. Tudo aquilo que é construído na areia é passageiro, vai ser dissipado pelas tempestades da vida. Mas tudo aquilo que é construído na rocha eterna e inabalável da palavra de Deus nunca será abalado. Então, não tenha medo, não fuja das dores, do tratamento, muitas vezes que a vida nos dá, que pode ser difícil, mas Deus pode usar essa dor, esse sofrimento. Deus pode usar esses dias de solidão na sua vida, esses dias de tristeza, esses dias onde parece que as coisas não acontecem. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu preciso te dizer, presta atenção, uma virada está perto de acontecer na sua vida. E para isso é necessário que você passe por alguns processos para que a sua identidade seja muito bem resolvida, para que você possa viver os teus propósitos de uma maneira sobrenatural. Amanhã eu vou falar sobre a nova estação, o novo tempo que já começou sobre a terra e que está começando sobre a sua vida. Amanhã convida mais gente para vir para cá. Mas abre a tua Bíblia comigo no livro de 1 Samuel 17. Olha que lindo. Alguém que passou também por um longo processo de ser forjado, de ser preparado. Deixa eu mudar aqui, gente, para um lugar onde não tenha essas... Pronto. Acho que esse aqui não tem. Maravilha. 1 Samuel 17, a partir do verso 34. Olha só o perfil de alguém que teve sua identidade bem resolvida. E é isso que eu acredito para mim e para você. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou o cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba, e o feri, e o matei. O teu servo matou tanto o leão quanto o urso. Esse incircunciso filisteu, Golias, que ele se referia, será como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso, e ele me livrará das mãos desse filisteu. Uau, olha que ele segue dizendo aqui. Saul vestiu a Davi da sua armadura. Ele pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura. Experimentou andar, pois jamais havia usado uma armadura. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, porque nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Tomou o seu cajado de pastor nas mãos e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, numa bolsinha, e lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. E nós já sabemos o final da história, que Davi venceu Golias de uma maneira sobrenatural. Queridos, lembra quando eu falei há pouco sobre esses processos que a gente passa para ter a nossa identidade forjada, para estar pronto para as grandes batalhas da vida, para estar pronto para governar, para sermos levantados num novo tempo. Antes de que isso aconteça, nós estamos sendo forjados num lugar secreto, num lugar onde muita gente não está vendo, não está aplaudindo, não está reconhecendo, não está aprovando, não está valorizando. Nós vivemos numa geração que as pessoas estão viciadas em validação positiva, viciadas em aprovação. E eu preciso dizer isso para você com todo o amor do mundo, à luz da palavra de Deus. É maravilhoso, nós recebemos palavras proféticas, palavras de encorajamento, de validação, palavras de aprovação, mas eu pergunto para você, e quando você não tiver essas palavras? Você vai se deixar ser paralisado? Quem se move pela aprovação de homens, um dia será paralisado pelas críticas. É isso aí, eu vou repetir. Quem se move pela aprovação de homens, um dia vai ser paralisado pelas críticas também.
Olha, o que Deus está fazendo é libertar você dessas amarras e fazer com que você seja alguém que escuta a sua voz. E porque você tem um chamado, uma convicção, você sabe do seu propósito, mesmo que você não receba a aprovação das pessoas como você gostaria, mesmo que você receba críticas que tentem paralisar, você vai se manter inabalável e firme no propósito. Essa palavra é para você, eu estou falando com você, que Deus chamou para ser uma mulher, um homem inabalável, para ser alguém forjado e fortalecido de uma tal forma, tão convicto de quem você é, que ninguém vai poder moldar o seu caráter. Davi sabia quem ele era. Saulo, depois que foi transformado no grande apóstolo Paulo, depois de anos sendo forjado no secreto, ele foi então, pôde viver o sobrenatural. Davi sabia que enquanto ele estava sendo apenas um pastorzinho de ovelhas, cuidando das ovelhas do seu pai, presta atenção porque tem uma chave aqui, eu preciso te dar essa chave agora, pega ela. Às vezes, enquanto você está cuidando das coisas de outras pessoas, enquanto você está sendo fiel, diligente no ministério de outra pessoa, no trabalho de outra pessoa, numa empresa de outro dono, enquanto você está sendo fiel ali nos bastidores, não no teu sonho, no teu negócio, no teu ministério, em algo que já começou para você, mas enquanto você está sendo fiel, servindo a outra pessoa, é ali que Deus te encontra com um coração excelente, com um coração apaixonado. E por causa da tua paixão, presta atenção no que eu estou dizendo, da tua fidelidade, da tua excelência, do coração puro, de um coração intenso que deseja fazer o melhor para Deus, que luta as batalhas ali no secreto quando ninguém está vendo. É por causa desse coração alinhado, de uma identidade muito bem resolvida, que você vai ser levantado por Deus para ser uma voz de influência onde você for. Olha o que acontece aqui. Davi diz para Saul: esse filisteu está afrontando o exército do Deus vivo. E todos estavam com medo de Golias. Todos estavam com medo daquele desafio, daquela tempestade. Todo mundo estava em pânico. Todo mundo em pânico. Mas Davi sabia as experiências que ele tinha vivido com Deus no secreto. Davi sabia que ele já tinha vencido leão, urso, que enquanto ninguém estava vendo, ninguém estava ali aplaudindo, ele estava sozinho, sendo fiel, cuidando das ovelhas do seu pai, dos negócios de seu pai. Deus o via ali e forjava nele um guerreiro. Escuta agora o que eu vou te dizer. As batalhas da vida, quando ninguém vê, as dores que você vence e que se transformam em cicatrizes, em marcas de superação, de milagre. Não tenha medo de passar por feridas, tenha medo de não ser curado. Busque ser curado, porque as cicatrizes, mesmo que você seja cheio delas, são as marcas de milagre, de superação na sua vida. Davi tinha essas marcas. Ou você acha que alguém que lutou com um leão, com um urso, corpo a corpo, não tinha as marcas dentro de si? Eu imagino, isso é o que eu imagino, é que enquanto ele falava com Saul e contava essa história, ele mostrava as provas. Ele mostrava no corpo dele as provas de que ele havia vencido aquelas batalhas quando ninguém estava vendo. Talvez você esteja me assistindo agora e você esteja vivendo uma situação de dor. Eu vou já orar por você daqui mais uns 5 a 10 minutinhos. Eu sei que Deus sempre libera uma palavra profética sobre nós. Eu quero te convidar a ficar até o final. Mas olha, eu acredito que às vezes essas dores que ninguém vê, que estão aqui guardadas, essas cicatrizes, se eu mostrar a vocês a cicatriz que eu tenho nas minhas pernas, nas minhas mãos, a cicatriz que eu fiz, que eu tive enquanto eu estava na faculdade de medicina e que eu estava aprendendo a suturar, e muitas vezes eu me furava, eu me cortava, foram muitas vezes até adquirir prática. Enquanto a gente está no processo, é natural que a gente enfrente algumas dores, algumas feridas. O problema é que a gente foge das lutas, e nós não deveríamos fugir, nós deveríamos enfrentá-las com honra, com integridade, porque enquanto nós as enfrentamos, a nossa identidade vai sendo forjada, nós podemos testemunhar. Quando a nossa ferida é curada, quando nós superamos aquela batalha, a gente pode chegar como Davi chegou ali diante de Saul e disse: olha,
Eu tenho um testemunho para dar. A minha história foi construída no secreto. Eu venci. Eu tenho as marcas de superação, de milagre. Você carrega marcas de superação e de milagre. Deus vai pegar essas marcas e vai usar como um testemunho daquilo que Ele vai fazer, não só na sua vida, mas na vida da sua família, na vida das pessoas que estão ao seu redor, porque você foi chamado para revolucionar cidades, para revolucionar a história da sua família, para redimir a história da sua família através de um encontro com Jesus. Tudo pode ser transformado a partir de você. A sua história, a história dos seus filhos, da sua descendência pode ser transformada. Mas não basta uma experiência, não basta o conhecimento na palavra. É preciso uma mudança na identidade, uma mudança no nome. Deus está mudando o seu nome. Davi sabia quem ele era porque ele tinha sido forjado um guerreiro no lugar secreto. E ali, naquele lugar, a Bíblia fala que Saul tenta vestir a armadura dele, do rei Saul, grande rei Saul, grande até em estatura. Ele era altão e Davi era pequenininho, franzino, e ele não consegue, aquela armadura muito pesada. Deixa eu te dizer uma coisa, eu preciso te dizer isso. Não adianta você tentar vestir a armadura de ninguém na hora da batalha. Não adianta você se basear nas experiências de outras pessoas. Você está aqui hoje comigo, você pode se inspirar em tantas pessoas de Deus que são voz de influência na sua vida, mas você precisa ter as suas experiências com Deus. Você precisa construir a sua história e ter forjado o seu propósito por onde você for. Pare de delegar ou terceirizar a sua fé. Eu acho que essa pandemia mostrou muito isso pra gente, que a gente não pode terceirizar o nosso relacionamento com Deus. E quando não tiver reuniões na igreja, e quando não tiver ninguém para orar diretamente por mim, o que eu vou fazer? Construa sua história com Deus no lugar secreto. Davi estava incomodado com aquela armadura porque a experiência de Saul, aquilo que funcionava para Saul era diferente do que funcionava para Davi. E a Bíblia fala que ele tirou aquela armadura, ele se libertou daquilo que era a expectativa de Saul sobre ele, expectativa daquele exército sobre ele. E ele acreditou na sua identidade. Ele pegou ali o que ele estava acostumado, as ferramentas que ele já estava acostumado a manusear. Ele pega ali a sua bolsinha de pastor, ele enche de pedrinhas proféticas e ele sai para a guerra com aquele estilingue, aquela baladeira, aquela funda. E a Bíblia fala que com uma pedrinha ele foi certeiro e acertou a testa do gigante, aquele gigante caiu. Querido, deixa eu dizer isso para você. Às vezes a gente quer viver e sempre suprir a expectativa dos outros, sempre ser aprovado pelas pessoas. Hoje nós queremos, nessa era de redes sociais, a aprovação das pessoas. Mas você precisa saber quem você é. Você precisa ter a sua identidade bem resolvida junto com Deus. Você precisa ser forjado pelas batalhas da vida. E agora, num verdadeiro evangelho, eu poderia estar pregando uma mentira para vocês. Eu poderia estar pregando só a autoajuda, mas a autoajuda, apesar de ser boa em algumas circunstâncias, não é suficiente. Eu quero dizer para vocês que eu estou aqui para falar da ajuda do alto. Ajuda do alto que eu e você precisaremos todos os dias da nossa vida. Não uma fé rasa, mas uma fé substanciada na palavra de Deus. Chega, gente, eu já estou cansada, você também, dessa coisa tão superficial, tão rasa, que não transforma vidas. Nós estamos aqui porque acreditamos num evangelho transformador, na palavra, no poder transformador da palavra de Deus, numa vida com Deus, não superficial. Chega de tanta gente tão rasa em fé. Deus quer amadurecer a sua fé, Deus quer dar a você as suas experiências, de maneira que você fala assim, essa armadura, o modelo que as pessoas querem que eu siga, eu não vou me enquadrar. Eu não vou me enquadrar nesse modelo do mundo, no que está rolando aí. Eu não vou me enquadrar. Eu vou viver aquilo que Deus preparou para mim. Eu vou viver os meus propósitos. Eu vou viver os sonhos do Pai para mim. Eu vou abrir com os comentários porque eu vou já orar e liberar palavras proféticas sobre você. Mas eu quero encerrar essa manhã. O nosso tempo de devocional sempre vai ser
30 a 40, 45 minutos no máximo, para você começar o seu dia, a ir para o seu trabalho e cheio de vida. Eu quero te pedir, fazer uma convocação para você chamar amanhã mais uma pessoa para estar aqui. Se nós chamarmos mais uma pessoa e dissermos, você precisa estar amanhã de manhã na jornada, viva o seu propósito, todos os dias, às 7h30 da manhã aqui, traga o seu café, convida alguém. Eu tenho certeza que mais pessoas vão ser alcançadas daqui para sexta-feira e nós vamos fazer aí uma avalanche, uma santa convocação profética para um novo tempo. Davi se desfaz daquela armadura pesada e ele está pronto para viver o seu propósito. Ele está pronto não para estar debaixo da influência de Saul. Ele está pronto para agora, de acordo com as suas experiências, de acordo com aquilo que Deus fez com ele, as marcas que ele carregava de superação, de milagre. Agora, Davi começa a viver o sobrenatural. A Bíblia fala que depois daquela experiência, aquele menininho que estava ali escondido atrás das malhadas, mesmo que já tivesse sido ungido rei por Samuel, ele não estava no exercício de reinado. Quem era o rei ainda era Saul, por enquanto era só uma promessa. Então a Bíblia diz que ele foi conhecido de todo Israel. Deixa eu dizer uma coisa para você. Enquanto você está sendo forjado no secreto, enquanto você está vencendo as dores, lembra? Vencedor. A Bíblia fala num texto tão conhecido de Romanos 8:37. Mas em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores. O problema é que a gente esquece que o versículo anterior diz assim: todos nós somos como ovelhas no matadouro. Carregamos essa identidade de pessoas que vencem o sofrimento, as dores. E aí a Bíblia diz, mas em todas essas coisas, em todas as lutas, em todas as batalhas, em todas as dores, todas as vezes que eu precisei me superar, todas as vezes que eu achei que eu ia morrer, que eu ia ser destruído, e eu acreditei nos sonhos de Deus para mim, todas essas vezes eu fui um vencedor. Eu me transformei no vencedor. Será que tem algum vencedor, alguma vencedora aqui essa manhã comigo? Você é alguém que tem vencido dores? Você é alguém que Deus pode usar porque já teve a sua identidade bem resolvida, a sua identidade transformada? Ou você é alguém que vai estar refém das coleiras do passado, preso no passado, sem conseguir respirar? Deus está livrando você dessas amarras do passado e fazendo você entender que Ele está te dando novidade de vida. Amanhã nós vamos falar sobre novidade de vida, um novo tempo que está começando, para que você viva esse destravar, esse romper. Daqui para sexta-feira nós vamos viver um rompimento de Deus em várias áreas. Eu quero orar por você agora, quero orar por você. Se submeta a esses processos com alegria, e tenha a sua identidade muito bem resolvida. Porque aquilo que Deus vai fazer na sua vida é tão incrível, tão sobrenatural. E Ele conta com você. Ele conta com você. Tudo que você precisa dizer é: Senhor, eis-me aqui nessa manhã. Ah, será que você pode fechar os teus olhos aí onde você está? Esquece um pouquinho o comentário aqui. Eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, Senhor. Faz em mim o que o Senhor quiser. Eu não quero ter uma vida construída em filosofias, em ideologias, em pensamentos científicos. Eu quero ter minha vida construída na palavra. Senhor, faz de mim alguém convicto dos teus sonhos, alguém que abraçou, Deus, os processos com alegria, com integridade, com honra. Alguém que não foge das dores, mas alguém que é um vencedor, que vence as dores, que vence os processos.